Olá, galera, paz de Jesus, o amor de Maria, missionário católico Eus Duarte. Convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, colocar um comentário abaixo e espalhar esse vídeo para várias pessoas. Eu resolvi fazer esse vídeo por causa dessa polêmica do Papa aí sobre o celibato, e aí o católico escuta muito mais a Rede Globo do que a igreja. Católico escuta muito mais uma revelação particular tida como Nossa Senhora do que a igreja. Eu resolvi falar sobre isso para vocês. Número um. Primeira pergunta, por que padre não casa na igreja, né? Essa é a primeira razão e eu preciso explicar para vocês. Então, se você nunca encontrou uma base bíblica, ó, Mateus 19, versículo 12. Porque há eunucos que assim são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor ao reino do céu. Quem puder compreender, que compreenda. Do que Jesus está falando aqui? Eunuco era um homem escolhido para ser servo da rainha, para poder trabalhar com a rainha, para cuidar da princesa no palácio. Alguns eunucos eram um homem que não poderia ter vida sexual. Então Jesus está dizendo que há eunucos que assim nasceram desde o ventre de sua mãe. Ou seja, a pessoa já nasceu com uma certa deficiência, desde o ventre materno ela não pode. Há eunucos que assim se fizeram pela mão dos homens. É os que iam para os palácios. Eles se castravam livremente e iam para o palácio cuidar da rainha ou da princesa. E há eunucos que a si mesmos se fizeram por amor ao reino do céu. Está falando de quem? Do sacerdote, do celibato. A pessoa renunciou ser pai de família para ser pai de uma multidão. Renunciou ter uma esposa para poder ter uma família espiritual e cuidar de toda a família de Deus. Esse é o sentido do celibato. Outro texto bíblico sobre esse assunto é a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 8, que São Paulo diz assim, ó: aos solteiros e às viúvas, aos solteiros e às viúvas, de que lhes é bom que permanecesse assim como eu. Mas se não pode guardar a castidade, case-se. É melhor casar-se do que abrasar-se. Veja, gente, São Paulo está dizendo o que aqui para nós? De maneira clara que ele era celibatário, ele vivia como celibatário, que ele largou tudo por amor ao reino do céu, e ele está dizendo, quem é solteiro, quem é viúvo, o bom é ficar como eu. Mas se não aguentar viver a castidade, case-se. Então a primeira coisa que se aprende, São Paulo era celibatário e aconselhou o celibato. Depois, 1 Coríntios 7, versículo 25 seguintes, São Paulo vai dizer até lá por volta do versículo 35, né? São 10 versículos. Ele diz assim, aquele que casa faz bem, o que não casa faz melhor. Porque a pessoa que casa tem que cuidar das coisas do mundo para agradar a esposa, ao passo que aquele que casa cuida das coisas do Senhor para agradar o Senhor. Então aqui está toda uma base do celibato dentro da igreja. Mas assim, antes de ir aqui no catecismo da nossa igreja, eu queria dizer para vocês que a essência mesmo do celibato é três coisas. O celibato tem a razão eclesiológica, cristológica e escatológica. Vamos lá. O que é uma razão eclesiológica? O padre, o homem, ele já tem duas vocações. Ou ele é pai de família, ou ele é pai de multidão. O sacerdote é alguém que abandonou a vocação natural de ter uma esposa, de ser pai de família, por uma vocação sobrenatural, de ser pai de uma multidão, entenderam? E de ter de maneira espiritual a igreja inteira como sua esposa, para cuidar da igreja. Então ele deixou de ser pai de família para ser pai de uma multidão. Ele trocou a vocação natural pela vocação sobrenatural. Aleluia. Vocês viram aí o meu pai passando atrás no vídeo. Papai se tornou pai de 3 filhos, né? Eu, de Edmilson e de Leia. Então, ou seja, uma vocação natural. Um sacerdote é alguém que saiu da vocação natural por uma vocação sobrenatural. Você deixou de ser pai de família para ser pai de uma multidão. A segunda razão é uma razão cristológica. O que é isso? O sacerdote é um imitador de Cristo ao extremo. Na nossa fé católica, ele age em persona Christi, ele é a pessoa do Cristo. E Cristo foi celibatário, Cristo não casou. Então o padre ele é um imitador de Cristo ao extremo. Ele segue a pegada do Cristo, que quando ele sobe no altar, ele age como o próprio Cristo. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então ele age em persona Christi, ele é a pessoa do Cristo. E a terceira razão é uma razão escatológica. Qual que é a razão escatológica? A palavra celibato, caerium libare, é saborear o céu na terra, viver o céu na terra. Em que sentido? Jesus fala lá em Mateus 22 que no céu não haverá casamento e não se dará em casamento.
mas que nós seremos como os anjos, né? Não é com os anjos, é como os anjos. Então, o padre já vive na terra o que nós viveremos no céu, porque no céu não haverá casamento, não haverá matrimônio. Nós seremos inteiramente do Senhor, nosso Deus, na glória. E, claro, o celibato, ele sempre foi uma bênção na história da igreja. Eu vou pegar aqui para vocês pelo catecismo. Isso aqui é o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1579. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, tá? Com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre homens fiéis que vivem em celibato e pretendem manter o celibato por causa do reino dos céus. Mateus 19:12. Lembra? Eunucos que a si mesmos se fizerem por amor ao reino do céu. Chamados a consagrar-se em diviso coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor. 1 Coríntios 7:32. O solteiro cuida das coisas do Senhor para agradar o Senhor. Entrega-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal dessa nova vida, a serviço do qual o ministro da igreja é consagrado. Aceito com o coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. É uma citação do presbítero Origen no documento do Vaticano II. Nas igrejas orientais está em vigor há séculos uma disciplina diferente. Enquanto os bispos são celibatários, isso nas igrejas ortodoxas, né? Os padres, os homens casados, podem ser ordenados diáconos e padres. Esta prática é considerada legítima há muito tempo. Esses padres exercem um ministério muito útil no seio de suas comunidades. O celibato dos presbíteros, aliás, é muito honrado nas igrejas orientais, e são numerosos os que escolhem livremente por causa do reino do céu. No Oriente, como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem não pode mais casar. Então, o que acontece, gente? O celibato não é um dogma de fé. O celibato é uma regra pastoral dentro da igreja. Por ele ser uma regra pastoral dentro da nossa igreja, ou seja, o Papa pode muito bem liberar os padres casar. Não é um dogma de fé. Então tem gente achando um escândalo a palavra do Papa. O que acontece? Não é que a igreja vai liberar todos os padres casar. Normalmente o Papa pode, por exemplo, aceitar homens casados receber o sacerdócio, ou pode aceitar diácono permanente ser ordenado padre. Isso não é nenhuma heresia, pelo amor de Deus, porque o celibato não é dogma de fé. O celibato é uma regra pastoral, é uma bênção para a igreja. O celibato, acho, me recordo, o primeiro concílio foi o concílio de Elvira, na Espanha, no ano 304, que falou a primeira vez sobre o celibato do sacerdócio, mas antes os escritos de São Cipriano de Cartago, que falava das virgens por amor ao reino do céu, lá no ano 248 também, e depois em 1074, mais ou menos, o Papa São Gregório VII estendeu o celibato para toda a igreja ocidental. Então, gente, não crie pavor com essas palavras do Papa, porque celibato não é dogma de fé, é regra pastoral. O sino da Alemanha, infelizmente, colocou bênção para pares homossexuais. A igreja, gente, de maneira clara, a prática homossexual é um pecado mortal. Eu vou ler para vocês, ó, parágrafo 2357. Apoiado na Sagrada Escritura, que apresenta como depravação em esgrave, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procede à complementaridade afetiva e sexual verdadeira e em caso nenhum pode ser aprovado. Os homossexuais são convidados a viver a castidade, a não pode ter discriminação com eles, que é pecado, e fazer a vontade de Deus, abraçar sua cruz. Ponto. Não existe bênção para quem está no pecado. Então essa bênção não tem validade nenhuma, porque o pecado não pode ser abençoado. A mesma coisa, bênção para casal de segunda união, para quem está no adultério. A igreja diz lá no 1650, tá? De maneira clara. São numerosos os países que os católicos recorrem à lei civil e contraem uma nova união. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus, todo aquele que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Se mantém firme em não reconhecer válida uma nova união, se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados casar no civil, coloca-se numa situação contrária à lei de Deus, estão em adultério. Portanto, não tem a comunhão eucarística acesso a ela. Ainda que algum padre te mandar comungar, ele está errado e você e ele está cometendo pecado grave. Ele que te mandou que você está comungando. E diz, a reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida àqueles que se mostrar arrependido e ter uma castidade completa. Pronto.
Então, uma pessoa que já foi casada na igreja e o casamento valeu, se ela arruma uma outra pessoa, ela está em estado de adultério. Então, não existe bênção para o pecado dentro da igreja. Se você está em segunda união e vai ver esse vídeo, o que você vai fazer? Você vai educar seus filhos na fé, fazer obra de penitência, fazer obra de justiça, fazer obra de caridade, ajudar no dízimo, educar os filhos na fé, mas você está privado da comunhão porque você está em estado de pecado mortal e você não pode confessar a não ser que você queira viver uma abstinência completa. Então os bispos da Alemanha é um bando de hereges que merece ser excomungado da igreja urgentemente, que pelo amor de Deus que não existe bênção no pecado. A igreja não pode abençoar pecado. Ponto final e acabou. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Cuidado em vez de vocês ficarem assistindo Rede Globo, Rede Esgoto, vai ver o que a igreja realmente ensina, para você não interpretar as palavras do Papa segundo a Rede Esgoto e segundo as revelações privadas que tem por aí, que está querendo jogar o povo contra o Papa. Não, gente, pelo amor de Deus, o Papa é o guardião da fé. Ele não pode mudar a doutrina da igreja, senão ele cai em heresia, ele se auto-excomunga. O Papa é o guardião da fé. A doutrina é superior ao Papa. O Papa não é superior à doutrina e Papa nenhum pode mudar a doutrina verdadeira da igreja. Celibato não é dogma, celibato é regra de fé pastoral, tá bom? Deus abençoe vocês, fogo na alma e aleluia!